Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Como vimos, o livro está dividido em 3 partes e nós iniciamos no vídeo passado a primeira parte, que é a respeito do princípio do mundo e da humanidade. Nós vimos então o primeiro capítulo e voltamos agora, porque o segundo capítulo ele traz a história da criação do homem de novo, só que com alguns detalhes diferentes, ou seja, mais detalhado do que no primeiro capítulo. Então vejamos lá. Primeira situação, primeira coisa que nós já aprendemos no vídeo passado. Deus cria tudo do nada. Nada era o que existia. Deus cria a terra do nada. Deus cria o sistema solar do nada. Deus cria todo o sistema, o universo do nada, porque ele fala dos luzeiros do dia e da noite. E os luzeiros da noite são as estrelas, ou seja, é o universo. Quem fala aqui agora é o Eterno. O Eterno, o nome de Deus é Eterno. Ele é traduzido como Eterno, mas no original está Adonai Elohim. Adonai Elohim. E existe aqui, em verdade, um tetragrama. Presta atenção nesse tetragrama, porque lá no Êxodo, nós explicamos que as pessoas deveriam não usar o nome, né? Deveriam cuidar para não usar o nome de Deus em vão. Que nome era esse? O tetragrama. O tetragrama é essa expressão aqui, ó. É isso aqui, o tetragrama. Então, isto está na Bíblia em hebraico. É isto que Moisés escreveu. É esses caracteres, esse nome de Deus. Só que aqui, esse tetragrama, tá? Ele não é falado, lido. Os hebreus não fazem isso, os judeus não fazem isso. Eles falam Adonai. Adonai Elohim quer dizer eterno. Então, esse é o nome de Deus aqui, tá? Adonai Elohim. Esse nome, Adonai Elohim, ele tem um significado, por isso ele foi usado aqui. Ele é eterno. Lembrem-se que quando Deus estava fazendo a criação no 4º dia, é que ele criou a finitude. Ele criou o tempo. O tempo não existia. Se o tempo não existia, era a eternidade. Quando o sol for destruído no Apocalipse, o tempo vai ser destruído também, porque o sol e a lua marcam os dias. Marcam os dias. No Apocalipse ele vai ser destruído também. Ora, existe um dia em que ele foi criado, que é o 4º dia da criação, e existe um dia em que ele vai ser destruído, que nós não sabemos qual será, mas que já está contado lá no Apocalipse. Antes da criação eu tenho eternidade, depois da criação eu tenho eternidade, porque não existe mais tempo. Então, esse é o sentido. Tá? Para nossa cabeça é complicado às vezes, porque nós estamos falando de uma coisa infinita que não cabe na nossa cabeça. Pois muito bom, pois muito bem. Do pó da terra foi criado. Por que ele foi criado do pó da terra? Porque nós não podemos nos arrogar de muita coisa. Sem arrogância, sem orgulho. Eu sou mais do que fulano, eu sou mais do que Beltrano. Você é feito do pó. Eu sou feita do pó.
todos são feitos do pó. Então não se deve ter orgulho. O primeiro homem Deus chamou de Adão, ou Adão quer dizer terra, lama, porque ele foi criado da terra, da lama, Adão. Ou nós falamos Adão. Depois, quando ele cria a mulher, então ele chama o homem de Ish. Aqui, ó, amado, Ish. Ish, em hebraico, se escreve desta forma aqui, tá? Ish, esposo. Quando forma a mulher, ele chama de Ishá. Tá aqui a forma, Ishá. O problema é o seguinte: Deus, quando cria o homem e a mulher, lembrem-se que Deus exalou nas narinas de Adão o seu espírito. Então, olha lá que coisa interessante. Se eu tiro esse pontinho aqui, se eu tiro este ponto aqui, amados, este aqui, tá? Se eu tiro isso aqui, e se eu tiro isso aqui, a palavra fica Esh. Esh quer dizer fogo. Então, olha lá. Esse aqui está no nome do esposo. E este aqui estava aqui, ó, no nome da esposa. Então, Deus coloca no nome do homem e no nome da mulher parte do seu nome. Então, no homem existe o Espírito de Deus, na mulher existe o Espírito de Deus. O Espírito de Deus existe no homem e na mulher. Os dois são coparticipantes, os dois são assemelhados. Então, quando eu tiro isso, significa que vira fogo. Então, aqui, ó, tá aqui, Ish, tá aqui, né? Ishá, Ish e Ishá, homem e mulher. Quando eu tiro Deus, vira fogo. Fogo de tratamento de pecado, devorador, fogo devorador aqui. O homem, então, ele foi criado numa localidade que é chamada de Éden, ou paraíso. Éden ou paraíso. Nós não sabemos onde fica o Éden, onde ele está localizado, o Éden. Mas nós sabemos que existem rios. Ora, existe o rio, aqui, deixa eu marcar de novo, né? Deixa eu marcar de novo. Existe o rio Tigre, o rio Eufrates, aqui o Pison e aqui o Shibon. Então, o Éden fica aonde? Ele fica entre estes rios aqui, entre esses rios. Então, a localidade do Éden, segundo o que a Bíblia diz, fica entre o Tigre, o Eufrates, o Shibon e o Pison. Ou seja, neste local aqui. E é interessante que nós vamos observar aqui a cidade de Ur dos Caldeus, de onde saiu
Abraão. Que legal, né? Deus dá uma ordem para o homem e a mulher. Eles podem comer o que eles quiserem, mas eles não devem comer a fruta de uma determinada árvore. Esta árvore estava proibida para eles. Veja, Deus disse: não coma da árvore. A gente vai ver o engano do inimigo depois. Quando então eles estão por ali, na época da viração do dia, quando o dia estava virando, quando estava acabando um dia, estava começando outro dia, tá? Deus conversava com eles, eles tinham uma comunhão perfeita e direta, pessoal com Deus. E aí a serpente fala para Eva: olha, Deus não disse que não era para comer, Deus não disse que não era nem para tocar, não era para tocar. Olha, Deus não falou isso. Deus disse que não era para comer. Mas a serpente vai enredando Eva e Adão estava junto, porque ele come também. E ele vai enredando Eva e vai dizendo: não, na verdade, veja lá, o que ele quer é que vocês não sejam igual a ele, etc, etc. Então, nós temos aqui a história da queda como uma história de desobediência. Com a desobediência, eles começaram a ter vergonha. Tanto é que quando eles ouviram o rumor, opa, Deus está chegando. Quem que está chegando? Ah, só pode ser Deus. Eles se escondem. Eles tiveram vergonha. Eles estavam vergonha porque eles estavam nus? Não, gente. Eles tinham vergonha porque eles tinham desobedecido. Eles sabiam que tinham feito errado. Eles sabiam que tinham feito errado. Que nem criança, quando faz alguma coisa errada, quando vê que o pai e a mãe estão chegando, ele se esconde, ele tem vergonha, ele tem temor. Ele precisa se esconder para não ter a consequência daquilo que ele fez de errado. Deus concede a liberdade para você escolher entre uma coisa e outra. Eles escolheram não fazer o correto. Eles escolheram desafiar Deus, querer ser igual a Deus. Eles escolheram, ir além das palavras de Deus. Este é o pecado. O pecado que Adão cometeu, ele introduz o pecado no mundo. Qual é o pecado que ele introduziu no mundo? A consequência desse pecado? A morte, porque a consequência do pecado é a morte. Então, Deus agora, ele vai limitar o tempo de vida do homem. Por quê? Porque a morte é o resultado da degeneração do homem que vai levá-lo à morte, a perder a vida. A serpente, ela é sagaz, ela é sugestiva. Veja como o inimigo, ele não foi assim abertamente. A tentação começou com uma sugestão. Não é isso? Não é bom? Não é isso? Não é aquilo? Para dar a impressão de que a decisão é da pessoa. E é da pessoa. Mas ele não vai dizer faça, peque. Não, ele vai pintar o pecado de cores bonitas, de aromas bonitos. Não é bom para comer? Olha os olhos pecando. Não é gostoso? Não é cheiroso? Olha os sentidos pecando. E aí ela age com incredulidade. Nossa, mas ele fez isso. Ah, mas
você poderia ser igual. Então veja, é uma ideia, é uma fake news para imprimir a palavra de Deus, uma situação de que eu posso julgar a palavra de Deus. É aqui que começa tudo. Eu posso julgar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma orientação, não é um mandamento. A palavra de Deus é uma sugestão. Não, não é, amados. A palavra de Deus não está sujeita ao nosso julgamento. A palavra de Deus não está. Eva não estava coercitivamente sob a serpente. Ela não estava sob o jugo da serpente. Ela foi levada a crer. A serpente apelou para o orgulho da Eva. A semente foi plantada ali e daí ela começa: não, você não vai morrer. Não, imagina, diz que vai morrer, mas não vai morrer não, não vai morrer. É a palavra de Deus contra a palavra da serpente. Então coma. Se aí você vai ver se vai morrer ou não. Vai morrer ou não? Claro que vai. A consequência foi a morte. Porque Eva, eventualmente, depois de anos, Eva morreu. Então a consequência foi essa mesmo, foi a palavra de Deus. Entre a palavra de Deus e a palavra da serpente, quem estava certo? A palavra de Deus. Deus estava certo. Deus deu ouvido à criatura. Eva deu ouvido à criatura. Eva não deu ouvido ao Criador, porque a serpente foi criada por Deus. Ela deu origem a essa situação. Ela levou em consideração uma palavra e não a outra. Então, a primeira doutrina que o inimigo coloca para nós, o primeiro argumento, a primeira doutrina, é que não haverá julgamento. Haverá julgamento. Então, a palavra de Deus diz que sim. Eva deu ouvidos à criatura e não ao Criador. Deu ouvidos ao mundo que lhe cercava e não a quem fez o mundo. Não vai ter juízo. É a criatura que está falando, quando Deus diz que sim, que vai. Eles são então confrontados com o pecado no momento em que Deus chega. Deus se dirige ao homem, à mulher e à serpente. Cada uma delas vai ter uma punição. E a punição de cada uma delas mostra o grau de responsabilidade de cada um neste episódio do pecado. A serpente vai rastejar. A mulher, ele faz uma referência à semente da mulher. A semente da mulher aqui é uma punição coletiva e também individual. Com dor e com servidão dará a luz e servirá. Com dor e servirão. E aí Adão fica com a aflição, fica com o suor, fica com a dor, fica com a fadiga no trabalho, coisa que não existia. Existia trabalho, mas não fadiga. Então, cada um vai receber dos seus atos a sua punição, o seu pecado vai originar a sua sanção. Cardos e abrolhos é a natureza não domada. Não domada. Deus colocará inimizade entre os descendentes de Eva e da serpente. É coletivo. Nós vamos ter que aguentar o pecado até quando nós estivermos livres da tentação do pecado. Não o pecado, mas a tentação do pecado. Deus dá uma sentença. E ele coloca quem? Ele expulsa eles dali e coloca querubins na porta do Éden. Como existem querubins também, Deus mandou colocar querubins
lá no Santo dos Santos, tanto do tabernáculo quanto do templo, porque na presença de Deus eu não vou mais me achegar. Eu não consigo mais me achegar na presença de Deus. A partir deste momento, eu não tenho mais presença de Deus. E eu ponho um querubim lá para evitar. E aí o que acontece? Acontece que quando Jesus morre na cruz, rompe, rasga-se o véu, ou seja, agora eu posso me achegar à presença de Deus. Porque com Adão entra o pecado no mundo. Com o segundo Adão, Jesus, vem o perdão perfeito deste pecado. E, portanto, eu tenho de novo a possibilidade de me achegar e estar na presença de Deus, porque o véu foi rompido. Isso é o querubim que nós vimos lá no Éden e lá no tabernáculo, no templo, que foi rompido com a morte de Jesus. 3 desordens da queda do homem. A desordem pessoal, alienação, brutalização, é o que nós estamos vendo hoje no mundo. Na esfera espiritual, eu não tenho mais a presença de Deus e começa a batalha contra o mal, a batalha, né? Então, aquilo que ele falou entre a semente da Eva e a semente da serpente, ou seja, a briga toda. Isso aqui, a presença de Deus, agora eu não tenho mais essa banição, porque eu tenho Jesus, eu expliquei agora há pouco. No plano físico, eu perdi a eternidade, no sentido de que eu preciso me renovar, eu preciso manter processo vital, eu preciso manter o meu corpo, e aí o meu corpo vai degenerando até a morte. A história de Caim e Abel é uma segunda história que mostra o poder do pecado. Caim quer dizer lança ou possessão, e Abel quer dizer sopro ou respiração. Os dois filhos de Adão e Eva, eles adoravam a Deus e traziam sacrifícios para Deus, traziam ofertas para Deus. Caim trouxe do que tinha. Caim era arrogante, ele trouxe qualquer coisa para Deus. A vida dele desmentia a oferenda, ou seja, ele trouxe oferenda, mas o coração dele não estava ali. Deus viu e Deus aborreceu, Deus não olhou. Mas Abel tinha uma vida próxima com Deus e ele trouxe o melhor que ele tinha, não só do rebanho, como também do seu coração. E Deus olhou para a oferta. E Caim ficou enciumado. E aí ele vê que Caim está com algum plano. Deus vai até Caim e diz: olha, se você mudar a tua ação, teu coração, né, você pode ser aceito. Você precisa mudar o teu jeito de ser, você precisa se arrepender para que eu possa te perdoar e tu possa te aceitar. Mas é claro que Caim não observou isso, não ouviu isso. Ele fez uma emboscada para Abel, chamou no campo, tá? É uma emboscada, duplamente, né? E ele então ele foi amaldiçoado no momento em que ele mata Abel e o sangue de Abel cai no chão e clama a Deus por uma resposta. Caim, então, neste momento é amaldiçoado. Deus confronta o pecado dele e o amaldiçoa. Maldição dada por Deus. Ele fica com medo da maldição, porque
eu estou amaldiçoado pelo próprio Deus. Então, imagina, ninguém vai... Então, Deus fez um sinal, ele colocou um sinal em Caim. É um salvo-conduto. Não era um estigma, não era um sinal que as pessoas tinham que sair correndo. Não. Era um salvo-conduto, ou seja, ninguém ia tocar nele. Só que era um sinal até a 7ª geração. Quem o matasse seria castigado. Até a 7ª geração. O que acontece? Acontece que na 7ª geração, Caim é morto por Lameque. Lameque mata Caim involuntariamente, mas ele mata Caim. Então veja lá, Caim, o que nós temos aqui? Nós temos Caim, Enoque. Enoque é uma cidade. Ele deu origem a uma cidade, a uma povoação, um povoado, né? Ele era criador de coisas, ele cria cidades, então ele tinha bastante empreendimento, né? Depois dele vem Irade, depois Meujael, Metusael e Lameque. Jabal era um filho de Lameque que tratava de gado, ele vivia em tendas. Jubal, ele era músico, ele tocava harpa, lira, etc. E Tubal-Caim, ele trabalhava com cobre e ferro. Num dia em que Lameque saiu para caçar com a 7ª geração, Tubal-Caim, e Caim estava junto. Caim não estava ali entre eles, ele vivia ainda, né? Lameque, ele tinha um problema nos olhos, ele não enxergava muito bem, e Tubal-Caim estava guiando Lameque. E num acidente de caça, então ele pensou que estava matando uma caça, quando na verdade era Tubal-Caim que estava ao lado de Caim. Quando ele lançou a lança, né? Quando ele jogou a lança, ele alcançou, ele matou Tubal-Caim e Caim. Então aqui nós temos a concretização da palavra de Deus, né? Caim não morreu, Caim teve os seus descendentes, né? E ele só morre na 7ª geração, morto por um dos seus descendentes, que junto com Caim acaba matando também Tubal-Caim. Amém, amados? Bons estudos.